Olá pessoal, vamos então dar início à resolução de exercícios de diagramas de Bode, tanto a parte de módulo quanto a parte de fase. Bom, essa primeira questão, ela é um combo da questão 7 e da questão 8. Ele nos dá a função de rede f de s e pede para você determinar o valor do A e a inclinação dessa assíntota 3. A inclinação da assíntota é bem fácil de descobrir, porque basta você descobrir a multiplicidade do polo mais à direita. Então, perceba que por causa do s quadrado, você tem essa parte do gráfico aqui sendo construída. Depois, por causa do polo em menos 2, que está também elevado ao quadrado e, portanto, a multiplicidade dele é 2, você tem um patamar constante do seu gráfico, né? Então, aqui você está subindo a 40 dB por década, e aqui você, por causa do polo em menos 2, provoca um decrescimento de 40 dB por década. Então, se antes você subia com 40 e agora você provocou um decrescimento de 40, você fica constante no valor que você chegar aqui, né? Justamente no 2. E você volta a cair com 20 dB por década no 4, justamente porque você estava no patamar constante e agora você volta a decair por conta do polo em 4. E esse decrescimento é 20 dB por década, simbolizado aqui pelo sinal de menos. Então você já poderia excluir as alternativas A, D e E. Agora, como nós fazemos para descobrir o coeficiente em A? Eu vou mostrar um jeito que, na minha cabeça, faz mais sentido e costuma resolver qualquer tipo de problema. Então, a primeira coisa é pensar que essa parte aqui do gráfico, ela é construída mediante o zero na origem com multiplicidade 2. Então, o zero ele vai poder ser modelado dessa forma, né? Por outro lado, você ainda tem que considerar a constante normalizada da função f. Então, você ainda teria que colocar mais 20 log de 1k. E para descobrir o valor de k, você precisa normalizar a sua função f de s. E o que significa normalizar? Na verdade, para todas as funções é interessante que você faça esse passo da normalização. Então você tem lá o 32s², e o meu objetivo é sempre deixar o coeficiente independente de s em cada uma das ocorrências unitário. Então, por exemplo, ali no s mais 2 ao quadrado, eu preciso fazer s sobre 2 mais 1 ao quadrado, e eu coloco o 2 em evidência, que por conta desse quadrado, ele sai como 4. Então, basicamente, você vai colocar o coeficiente independente em evidência. Então, nesse outro caso, você teria um s sobre 4 mais 1, tudo isso multiplicado pelo 4. E agora sim você tem condições de trabalhar e encontrar o valor do k na expressão normalizada de f de s. Porque nesse caso, escrevendo aqui embaixo, nosso f de s vai ser 32 sobre 16 dá 2, vezes uma função s modificada, que vai ser s sobre 2 mais 1 ao quadrado, multiplicado por s sobre 4 mais 1. E, portanto, o nosso valor de k a ser posto aqui no cálculo da magnitude é justamente 2. Certo? Note que o valor de A ocorre justamente para o seu ômega igual a 2. Então, quando você faz o cálculo em A, significa que nós estamos avaliando o valor dessa expressão para ômega igual a 2 e, portanto, já conseguimos definir o valor de A. Então, você vai ter 40 log de 2 na base 10, somado com o 20 log também de 2, porque o nosso K normalizado resultou em 2. E, portanto, isso vai te dar 60 log de 2. Acontece que log de 2 é aproximadamente 0,3. E, portanto, 60 vezes 0,3 vai resultar em 18 dB. Isso te dá a alternativa C como nós esperávamos. Então, esse exercício é bem legal porque ele mostra como você lida com esses tipos de problema. Você sempre vai fazer a normalização para encontrar o valor de K, que sempre vamos adicionar no cálculo das nossas magnitudes, então sempre vai ser 20 log desse K normalizado, e o que vai mudar de um exercício para o outro é o que vem além desse log de K. A depender de onde você estiver no gráfico de Bode, pode ser que você tenha que levar em consideração polos e zeros em determinadas regiões. E é isso que a gente vai trabalhar ao longo desses exercícios. E bom, a próxima questão diz respeito a essa figura 6, essa figura que utilizamos no exercício anterior. Ele pede para você determinar a frequência característica ou de quebra ômega 2. E aqui é que entra a modificação do que já fizemos no item A. Quer dizer, quando você está nesse ponto, você tem ainda o ponto a ordenada A, só que agora você vai ter que considerar a influência que esse polo 4 gera para essa parte do gráfico, né?
que é um decrescimento. E esse decrescimento, portanto, ele vai estar representado por menos 20 log do nosso ômega dividido pelo polo 4. E por que ficou menos 20? Justamente porque o nosso polo em 4 tem multiplicidade unitária. E se ele é polo, entra com sinal de menos. E aí, essa parte do gráfico é regida justamente por esse polo, por isso que ele vem aqui embaixo no ômega sobre 4. E agora, esse é o valor da nossa magnitude que nos fornece o valor para as magnitudes a partir do 4 em diante. Então, se você quer encontrar o ômega 2, eu forço essa expressão ir para zero justamente para eu encontrar esse ômega 2. Então, quando é igual a zero e isolo o ômega, ao encontrar esse ômega, você está encontrando justamente o ômega 2. E perceba que eu não precisei utilizar a expressão do A como um todo, porque eu já parto desse valor de ordenada. E aí, como nós calculamos anteriormente, ele vale 18 dB, e agora fica fácil, né, para encontrar qual é o valor desse ômega. Então, vamos fazer 18 sobre 20, isso vai ser o log de ômega sobre 4. Só que esse ômega é o ômega de corte, é o ômega 2. Então, o seu ômega 2 ele vai ser 4 vezes 10 elevado a 0,9. E se você colocar na calculadora, o valor que mais se aproxima dele é justamente 32 dB. Uma outra forma de fazer esse mesmo problema é considerar a sua fzão de S, quando S tende a infinito. Então, sabemos que o f de S é 32s ao quadrado dividido por s mais 2 ao quadrado, s mais 4. Se você fizer s tender a infinito, a sua expressão ela se torna isso aqui, né? Em s. Você tem um polinômio de terceiro grau aqui embaixo, um polinômio de segundo grau em cima, portanto, no infinito você tem essa característica. E bom, você quer descobrir o valor de ômega 2, sendo esse valor aquele que gera uma magnitude igual a zero. Então, como que nós poderíamos equacionar a magnitude provocada por essa função fazendo s tendendo ao infinito, né? Bom, você teria o menos 20 log do ômega, porque isso aqui é um polo na origem, então a contribuição dele é menos 20 log de ômega, e ainda você tem a contribuição da sua constante k, que é sempre 20 log do k. Perceba que essa função aqui ela já se encontra normalizada e, portanto, você pode simplesmente colocar o 32. E nós queremos que isso seja zero, né? Para encontrar o valor de ômega 2. Então, nesse caso, é imediato que o ômega 2 vai ser 32, né? Você vai passar esse 20 log de 32 para o outro lado, vai cortar os 20, vai cortar o coeficiente 20 e sobra a conclusão de que ômega 2 é aproximadamente 32 rádio por segundo. Claro que essa abordagem ela custa menos tempo a você, só que esse não é o valor exato de ômega. Na verdade, se você quiser encontrar o valor exato, você precisa fazer desse jeito que eu mostrei anteriormente. Só que como ele quer o valor aproximado, essa é uma abordagem muito válida. Bom, agora passando para o próximo problema, ele fala para você indicar o valor em dB mais próximo do diagrama de Bode na frequência de ômega igual a 15. Você pode imaginar como que vai ser o diagrama de Bode baseado nesse G de S. Aqui você tem um zero que vai acontecer no ômega igual a 6. E aqui você tem um polo que vai acontecer no ômega igual a 10. Bom, como se trata de um zero complexo, ele vai ter um crescimento de 40 dB por década. E aqui, como você tem um zero de multiplicidade dupla, você vai ter um decrescimento de menos 40 dB por década. Então, a partir da frequência 6 rádio por segundo, você vai ter um crescimento a 40 dB por década, e quando você chega na frequência de 10, você vai ter um decrescimento, o que significa que você vai ter um patamar constante a partir daí. Certo? Então, podemos equacionar essa situação da seguinte forma. Você vai precisar do 20 log do K normalizado, mais 40 log do ômega sobre 6, justamente fazendo ômega ir para 10, de modo a descobrir qual vai ser o valor daquela constante. E bom, vamos então fazer a normalização da nossa expressão do G, né? Vai ter 10 vezes 36 sobre 100, e você vai ter uma expressão em S, digamos, H de S. E agora sim, então vamos substituir esse valor, 20 log 36 sobre 10, mais 40 log do 10 dividido por 6. E bom, aqui, utilizando as propriedades de log, podemos reescrever esse 40 log de 10 sobre 6 como 20 vezes 2 log de 10 sobre 6 e passar esse 2 como expoente, de modo então que você vai ficar com 100 sobre 36. E agora, fazendo uso da multiplicação dos logs, você vai ter o 20 log de 36 sobre 10
vezes 100 sobre 36. Fazendo a simplificação, você tem simplesmente um 10 no seu logaritmando, porque o 36 também corta. É só lembrar da propriedade de log, que a soma dos logs é o produto do log dos logaritmandos. Então, 20 log de 10 é a mesma coisa que 20, né? E essa, portanto, já seria a resposta do problema. E aí, só para a gente avaliar um possível esboço desse diagrama de Bode, sabemos que no ômega igual a 6 você vai ter um crescimento de 40 dB por década e no ômega igual a 10 esse crescimento tem uma objeção de um decrescimento de 40 dB por década. Então, você vai ter um crescimento aqui de 40, aí chega no 10 e você simplesmente atinge o patamar constante que eu chamei de C, né? E bom, na verdade eu não sei se ele cruza o eixo X ali no ômega igual a 6. Para saber, na verdade, precisaríamos fazer o seguinte cálculo, 20 log de K, para descobrir em que patamar constante ele vai estar antes de atingir o ômega igual a 6. Então, você vai ter que fazer 20 log de K, que é a mesma coisa que o 20 log. Nosso K normalizado resulta em 36 sobre 10. E colocando isso na calculadora, isso vai te dar o valor de 11,13 dB. Então, na verdade, o seu gráfico teria um formato desse, sendo que essa reta aqui cresce a uma taxa de 40 dB por década. E ela começa o crescimento dela a partir do 11,13 no ômega igual a 6 rádio por segundo. Então, esse seria o desenho e o 20 seria justamente o valor de C. Certo, agora passando para uma questão que é a pedida à fase, ele pede para que nós determinemos a função de transferência associada a essa construção gráfica. Então, perceba que você começa no menos 90 e a única maneira de termos uma situação dessa é justamente com um polo na origem. Então, eu preciso ter um polo na origem para que exista esse patamar de menos 90 constante. Então, eu já posso eliminar a alternativa E, a alternativa B, e eu fico apenas com as alternativas C, D e A. Bom, por causa desse crescimento, eu já sei que eu tenho que ter um zero. Só que muitos podem pensar que esse zero está no 0,1, só que isso é mentira. Na verdade, esse zero se encontra no ômega igual a 1 rádio por segundo. Porque o intervalo que define a mudança no gráfico de Bode para a fase começa no 0,1 e termina no 10 vezes o valor da sua frequência. Então, se esse valor aqui é 0,1 e ele define o começo de um crescimento, significa que a frequência associada a esse começo é 10 vezes isso, né? Então, eu tenho que 0,1 vezes o meu ômega de zero é igual a 0,1. É sempre um décimo da sua frequência de análise que define o começo da variação do seu diagrama de Bode, no caso da fase. Então, o meu ômega z só pode ser 1, que é 10 vezes o valor de 0,1. Então, na verdade, o nosso ômega ele estaria aproximadamente aqui, né? E esse, portanto, é um zero que deve constar na sua função de transferência. E isso não é observado na alternativa C e nem na alternativa A, né? Porque eles consideram que o seu zero, na verdade, é o 0,1, só que nós vimos que, na verdade, ele é 10 vezes esse valor. Agora, antes mesmo de você finalizar o crescimento, o desenho associado à frequência unitária de 1 radiano por segundo, você tem um outro crescimento que é iniciado em 3. Esse 3, ele corresponde justamente ao 0,1 vezes o segundo ômega z, vamos chamar de ômega z', que é um outro zero. Então, significa que seu ômega z' é justamente 30. Então, você tem dois zeros, um no 1 rádio por segundo e o outro no 30 rádio por segundo. Isso é verificado na alternativa D, né? E o crescimento dessa parte e dessa outra parte devem ser iguais, a taxa de crescimento deve ser igual, e perceba que elas se tornam iguais na medida em que o gráfico associado ao ômega z igual a 1 finaliza, né, no 10. Da mesma forma que o gráfico associado ao ômega igual a 30 termina no 10 vezes o seu valor, ou seja, no 300. E aí, a partir desse ponto, a sua fase fica constante, que é o último valor que foi obtido por meio do crescimento desses dois zeros. Então, uma questão mais tranquila, fase normalmente não costuma dar problema. É só você se lembrar que tanto o zero quanto o polo começam a modificar o gráfico de Bode em 0,1 vezes a sua frequência de análise, ou seja, um décimo da sua frequência de análise, e o gráfico associado a essa frequência de análise vai terminar
em um valor 10 vezes superior a ela. E aí, se é um gráfico que sobe, é associado ao zero, e se é um gráfico que desce, é associado a um polo. Além, é claro, né, de você potencialmente ter patamares constantes, que representam justamente zeros ou polos na origem. Bom, passando para a próxima questão, ele pede que determinemos o valor em graus mais próximo da resposta de fase em ômega igual a 15. Então, ele te dá uma função de rede, não te dá o gráfico e pede para você determinar o valor aproximado ou da fase ou do módulo. Nesse caso, ele pede da fase. Então, perceba que você tem um zero no 6 e um polo no 10. O que significa que, para o ômega igual a 15, você está à direita desses dois valores de frequência. Então, perceba que de 0,6 a 60, você vai ter o crescimento dado por isso aqui, de 45 log do ômega dividido por 6. E de 1 a 100, você tem um decrescimento provocado pelo zero, pelo polo 10, de menos 45 log ômega sobre 10. Perceba que o 15 rad por segundo, ele se encontra nesses dois intervalos, de modo que eu vou precisar levar em consideração as duas contribuições para o equacionamento da fase. Ou seja, eu preciso colocar em jogo o mais 45 log de ômega sobre 6 e também o menos 45 log de ômega sobre 10. Considerando, claro, o meu ômega igual a 15. Bom, novamente podemos fazer uso. E aqui é só substituir o valor de 15 mesmo. Vamos ficar com 45 log de 5 sobre 2, menos 45 log de 3 sobre 2. De modo que eu posso colocar o 45 log em evidência e fazer 5 sobre 2 dividido por 3 sobre 2. E isso aqui está nos dando 45 log de 5 terços. E bom, fazendo o cálculo com uma calculadora que aceita log, isso aqui vai te dar 9,9832 graus. Lembrando, né, que esse 45 é medido em graus. E a alternativa que mais se aproxima dessa resposta é a letra B, ou seja, 10. Bom, fazendo agora uma questão de módulo novamente, é uma questão que envolve polos complexos, isso não vai ser cobrado de vocês, mas não muda muita coisa. Então, adianto já que esse valor está incorreto, não era para ser menos 14 e sim menos 6. Aproximadamente menos 6, como nós vamos ver em breve. Então, ele pede para você determinar uma possível função de rede associada a esse gráfico. Então, perceba que você tem esses 3 pontos indicando a existência de um polo na origem. E além disso, nós devemos avaliar se esse polo ele tem multiplicidade unitária ou dupla. E por causa dessa informação à esquerda do seu diagrama de Bode, ou seja, de que temos que ter um polo na origem, você já descarta a alternativa B, e é possível também descartar já de antemão a alternativa D, por quê? Porque, segundo a alternativa D, você não deveria ter essa parte do seu diagrama, né? Quer dizer, esse crescimento. Então, você vinha caindo, para que você tenha um crescimento, é necessário que tenha zero, e essa alternativa não apresenta nenhum zero. Agora, muitos podem pensar que pode ser a alternativa A por conta de existirem os polos em 0 e em 5 e também o 0 em 2. Quer dizer, você teve um crescimento aqui a partir de 2 e a partir de 5 você volta a cair. Mas, pela alternativa A, na verdade, você não deveria ter uma reta crescente. Você deveria ter simplesmente um patamar constante a partir do 2, né? Você tinha um polo de multiplicidade unitária, que é representado por esse S, e se você colocasse esse zero, o decrescimento de 20 dB por década que o polo na origem provoca seria cancelado pelo crescimento de 20 dB por década por esse 2. De modo que, na verdade, você deveria ter um gráfico com patamar constante. Então, a alternativa A também não é viável. E sobram as alternativas que lidam com números complexos, com polos e zeros complexos. Então, sempre que você olha essa expressão, você toma a raiz quadrada do coeficiente independente. Então, a raiz quadrada aqui seria um zero associado em 2, e aqui um polo associado em 5, que é justamente a raiz quadrada de 25, raiz quadrada de 4. Da mesma forma que tivemos de fazer essa avaliação aqui no exercício 3, né? Perceba que o polo, que o zero associado a essa expressão complexa é o 36. E por que é uma expressão complexa? Porque as raízes desse polinômio, S2 mais 4S mais 36, vão ser complexas. E aí é só lembrar de você extrair a raiz quadrada do coeficiente independente.
Então, nesse caso, você nota que essa alternativa faz sentido, porque ela apresenta o polo na origem, que é simbolizado por essa queda. Depois você tem um zero que provoca um crescimento de 40 dB, por isso que a sua reta ficou crescente, uma vez que aqui você tem um decrescimento de 20 dB por década. Quando você provoca um crescimento de 40 dB, a sua reta fica com um crescimento líquido de 20 dB por década, né? E aqui, novamente, você tem um decrescimento de 40 dB por década, por conta justamente do polo em 5. E agora vamos mostrar que, na verdade, não era menos 14, e mostrar também que esse coeficiente 4 está corretamente representado ali no nosso diagrama. Então, a nossa função de transferência f de s vai ser o s quadrado mais 2s mais 4, dividido por s quadrado mais 6s mais 25. Então, vamos fazer a normalização para extrair justamente o valor de k. Nesse caso, k é simplesmente 4 sobre 25, e aí você tem uma nova expressão, um h de s qualquer. Então, vamos definir esse coeficiente. Será que ele vale 4 mesmo? Como nós faríamos? A influência daquele coeficiente é determinada simplesmente pelo zero, pelo polo na origem. Então, você teria que colocar o menos 20 log de ômega, sendo o ômega, nesse caso, 0,1, porque é quando você atinge o eixo das ordenadas, em 0,1, mais o famoso 20 log de 4 sobre 25. Fazendo a avaliação no ômega 0,1, nós devemos obter um valor aproximadamente igual a 4 positivo. Então, você vai ter log de 0,1, isso aqui vai dar 20 vezes 1, mais o 20 log. Eu posso multiplicar em cima e embaixo por 4 para chegar em algo mais amigável. E bom, isso aqui então vai te dar 20 mais 20 log de 2 elevado a 4 menos 20 log de 10 ao quadrado. Isso está nos dando então 20 mais 20 vezes 4 vezes 0,3, que é o log de 2, menos 40. Então você vai ter menos 20 mais 12 vezes 2 dá 24. Isso dá aproximadamente 4 dB, que é o coeficiente que nós esperávamos encontrar quando você avalia a influência do polo na origem com a constante k da função normalizada. Então, de fato, você encontra o valor de 4 ali no eixo das coordenadas. Isso poderia ser uma questão, né? Dado o gráfico, você encontra não só a função que poderia gerá-lo, mas também onde que corta no eixo das coordenadas, que é o eixo y. Agora, vejamos se para ômega igual a 2, você de fato tem menos 22 lá na sua ordenada. Novamente, esse menos 22, ele é fruto simplesmente do seu polo na origem, então você considera o menos 20 log do ômega, mais 20 log do nosso k, que é 4 sobre 25, com o ômega sendo avaliado agora em 2. Perceba que eu não preciso levar em consideração o 40 log associado ao zero em 2, justamente porque você ainda não chegou na região de influência do zero em 2. Por isso, levamos em consideração apenas a influência do polo na origem. Certo, então fazendo as continhas, você agora vai ter menos 20 log de 2 mais esse 20 log do 16 sobre 100. Então, aqui vamos ter 60 log de 2 menos 40. Log de 2 vale 0,3, multiplicado pelo 60, você vai ter 18 menos 40. Isso aqui, de fato, nos dá o menos 22 dB, como o diagrama apresenta, menos 22 dB. Agora, vamos encontrar o correto valor da magnitude para ômega igual a 5, né? Então, nesse caso, já sabemos que temos o menos 22 e vamos avaliar, portanto, apenas a influência do zero no 2 rádio por segundo. Então, fazemos 40 log do ômega sobre 2, sendo avaliado em ômega igual a 5. Por que 40? Porque é um zero complexo. E um zero complexo que aparece uma única vez, ele vai contribuir com um acréscimo de 40 log. E é 2 justamente por conta do zero estar localizado no 2 rádio por segundo. Então aqui você vai ter menos 22 mais 40 log de 5 sobre 2. Certo? Então você vai ter menos 22 mais 40 log de 5 menos 40 log de 2. Log de 5 você pode traduzi-lo como sendo log de 10 sobre 2. Então você vai ter menos 22 mais 40
menos 40 log de 2. Com aquele menos 40 log de 2 que já tínhamos, você vai ficar com menos 80 log de 2. É claro que você poderia simplesmente jogar na calculadora, né? Mas, a fim de obter os valores aproximados, o log de 2 sendo igual a 0,3 já nos dá os valores exatos aqui do nosso diagrama. E aí você vai ter menos 22 mais 40, isso dá o 18, menos 24. E aí você vê que vai dar menos 46 mais 40, isso te dá menos 6 dB. Então, na verdade, esse valor está errado, deveria ser menos 6 dB. Maravilha! Bom, e para determinarmos então a multiplicidade desse polo na origem, você poderia tomar, por exemplo, o cálculo da magnitude para ômega igual a 1. Podemos fazer isso levando em consideração esse polo na origem, então teríamos menos 20 log de ômega, mais 20 log do K, sendo que o nosso K é 4 sobre 25. Como o nosso ômega vai valer 1, fica fácil descobrir, né? Porque essa parcela vai para zero. Então, você teria que fazer 20 log de 16 sobre 100. Isso nos fornece 80 log de 2, que é 24, menos 40. Então, isso vai te dar 24 menos 40, ou seja, menos 16. E bom, significa que no ômega igual a 1, você vai estar em menos 16. Então, colocando aqui de lado e fazendo pontilhado, nós cairíamos no menos 16. E olha só que bacana, do 4 até o menos 16, você teve uma variação de 20. Ou seja, em uma década de variação no eixo X, você teve 20 dB de queda. Você foi do 4 até o menos 16. Então, você teve uma queda de 20 dB, ou seja, 20 dB por década. Isso só acontece quando a multiplicidade do seu polo na origem for zero. E isso garante que, de fato, a letra C é a mais correta. A letra E não pode estar certa, porque aqui você teria um zero associado ao raiz de 2, né? Porque você extrai a raiz quadrada do seu coeficiente independente para quando você tiver expressões que geram raízes complexas. E aqui você tem um ômega de polo associado ao raiz de 5. E, claramente, é uma pegadinha. Você não pode simplesmente olhar os coeficientes independentes. Você deve levar em consideração a raiz quadrada deles. Bom, vamos fazer mais uma questão aí com o módulo. Ele pede para você, baseado nessa figura, escolher a função de transferência que mais se adequa a esse diagrama, né? A leitura que fazemos é sempre da esquerda para a direita. Avaliando essa parte do seu diagrama, você nota que deve haver um zero na origem, justamente por conta do crescimento, né? E esse zero ele tem multiplicidade unitária, justamente porque você variou uma década, então de 0,01 até 0,1 você cresceu uma década, e teve uma variação de 15 mais 5, ou seja, de 20 dB. Então esse zero, ele necessariamente tem multiplicidade unitária. E com isso você pode já eliminar a alternativa D, né? Dado que ela nem apresenta um zero. Maravilha! Agora, sabemos também que há um patamar constante, ou seja, se essa assíntota tem um crescimento de 20 dB por década, significa que o meu polo em 0,1 deve também apresentar um decrescimento de 20 dB por década. Então, eu preciso ter um polo em 0,1. Eu posso já eliminar as alternativas A e B. E, além disso, eu caio a partir do ômega igual a 25. E eu também estou caindo a uma taxa de 20 dB por década, porque de 25 para 250, você teve uma década. Então, você aumentou em 10 vezes o seu valor em X. Em Y, você foi de 5 ao menos 15, ou seja, você teve uma variação negativa de 20 dB no eixo Y. Então, ele é um polo em 25 que tem multiplicidade unitária. E, pelo menos, a estrutura da sua função de transferência em termos de S está correta na letra C. Agora, precisamos avaliar se esse 44,46 faz sentido. E como nós podemos fazer isso? Bom, você pode avaliar pelo menos 15. Então, eu vou dizer que menos 15 é igual a 20 log do meu K normalizado mais 20 log de 0,01. E com essa equação você descobre o valor do K normalizado, né? Esse log vai te dar menos 2. Passando menos 40 para o outro lado, você vai ter 25 sobre 20, que é igual ao log do K na base 10. Então, o seu K é igual a 10 elevado a 5 quartos. Jogando isso aqui na calculadora, você vai ter um valor de K igual a 17,783. Isso faz com que, a princípio, nós pensemos que a alternativa C esteja errada, porque esse valor de K é diferente do valor de 17,783. Mas esse valor aqui de K é o valor com a sua função de transferência normalizada. Então, se eu pegar o 44,46 dividir por 0,1 e multiplicar por 25, aí sim, se esse valor resultar no 17,783, significa que essa é a função procurada. Então, vejamos.
Fazendo na calculadora, você vai ver que esse valor realmente coincide com o valor de K que nós colocamos de forma aproximada, é claro. Mas isso aqui está te dando na calculadora 17,784, que é bem próximo, né, do 17,783. Então, você deve tomar cuidado sempre que fizer o cálculo do seu K pela fórmula e compará-lo com o escalar que aparece nas alternativas, porque esse escalar ele deve levar em consideração a normalização da sua função de transferência. Nesse caso aqui, ele te dá a função de transferência sem estar normalizada. Então, você vai precisar colocar no seu denominador do 44,46 o 0,1 multiplicado pelo 25, né? Que foi exatamente isso que eu fiz para encontrar o verdadeiro valor de K usando a função de transferência. Então, esse é um cuidado que vocês devem ter sempre que for fazer a comparação das constantes que vocês estão encontrando. Bom, e passando agora para mais uma questão de módulo, temos aí que encontrar a função de transferência que mais se adequa. Perceba que por causa desses 3 pontinhos você deve ter um zero na origem, por conta desse crescimento, e ele já indica para você que existe um crescimento de 40 dB por década. Então esse zero, com certeza, tem multiplicidade dupla, né? Então ele deve ser um S ao quadrado. Aí depois você tem um patamar constante que indica um polo a partir do 3, então S mais 3, com multiplicidade dupla, justamente porque você estava com um crescimento de 40 dB por década. E o polo com multiplicidade dupla introduz um decrescimento de 40 dB por década. Então você para de crescer, portanto, S mais 3 ao quadrado. E depois você volta a decrescer a partir do 5, né? Com S mais 5 de multiplicidade unitária. E aí a gente precisaria determinar a constante associada a essa função de transferência, sem considerar a normalização da nossa função de transferência f de s. Mas assim, com base nessa expressão, nós já conseguimos eliminar algumas alternativas, né? A letra A não pode ser porque o s mais 3 está elevado à primeira potência. Também não pode ser a alternativa C, porque o s mais 5 está ao quadrado. A alternativa E também não pode ser, porque você tem um s em vez de s quadrado. Então você fica com a alternativa B ou a alternativa C. Agora, como nós podemos chegar na conclusão de forma mais rápida? Ou seja, quem é esse valor de K, né? Bom, podemos usar o truque de fazer a nossa função f de s ser avaliada para valores de s muito grandes. Então, você tem um f de s com o s tendendo a infinito, você teria, portanto, o k dividido por s, né? E, bom, podemos fazer o truque de avaliar o 20 log do k normalizado, que é um k', menos o 20 log do ômega, e fazer isso ir para zero. Só que esse ômega ele já é dado pelo problema como 10. Então, nós só precisaríamos descobrir quem é esse valor de k' já normalizado. Só que ele corresponde ao valor de k, uma vez que essa função para s tendendo ao infinito já está normalizada, né? Então, você teria o 20 log do k menos 20 log de 10. Isso tem que dar zero e, portanto, fica claro que o k deve ser igual a 10. Ou seja, a alternativa correta é a letra D mesmo, uma vez que o nosso k vale 10. Passando para mais uma questão de módulo, aqui você deve encontrar também a função de transferência que mais se adequa a essa situação. Então você percebe que temos um patamar constante e isso só é possível se você não tem polos nem zeros na origem. E esse patamar ele se dá justamente pelo 20 log do k normalizado. Então vamos determinar esse k normalizado justamente para saber qual é o valor dessa ordenada. E aí, a partir do ômega igual a 2, você tem um decrescimento de 20 dB por década, o que significa que você tem um S mais 2 aqui no denominador. E depois você tem um decrescimento de menos 40 dB por década a partir do 5. Então você tinha um decrescimento de 20 e agora você tem um decrescimento de 40. O S mais 2, ele provoca um decrescimento a partir do 2. E a partir do 5, você tem menos 20 dB sendo adicionado nesse decrescimento. Então, S mais 5. Muitas pessoas podem achar que é S mais 5 ao quadrado, né? Porque é um 40 dB por década. Só que você não pode se esquecer do fato de que a partir do ômega igual a 2, você já tem um decrescimento. Então, você deve carregar esse decrescimento a partir do ômega igual a 2. Então, você, de fato, né, vai ter dois polos, ambos de multiplicidade unitária, para que você tenha adicionado ao menos 20 dB um outro menos 20 dB que surge do S mais 5. E essa, portanto, já seria a estrutura da sua f de S. Só que ainda, claro, você deve levar em consideração o valor de k, que é um escalar qualquer. Certo? Agora, para você encontrar a normalização e, portanto, o k', você faz f de s igual a k sobre 10, né, que vai ficar 2 vezes 5, vezes uma função de s qualquer. Então, esse, portanto, é o valor do k'. E aí, adicionalmente a isso, ele te dá, né, o valor do ômega quando
o seu módulo vai para zero. E novamente nós podemos fazer o truque do f de s quando s vai para o infinito. Então, f de s quando s vai para o infinito é simplesmente k sobre s quadrado. E bom, sabemos que em ômega igual a 10, o nosso módulo é zero. Então, vamos utilizar essa informação a nosso favor. Então, temos o 20 log do k', que é o k normalizado, menos 40 log do 10, isso dando zero, né? Só que aí que tá, quando você fala do k' normalizado, ao avaliar a sua função f de s para s tendendo ao infinito, ele vai coincidir nesse caso com o nosso valor de k. Então, sim, esse seria o k' normalizado, só que quando você faz o s tender para infinito, o seu k normalizado acaba coincidindo, né, com esse k lá do início, que era o escalar, que aparecia desde a nossa formulação de s. Então, nesse caso, podemos só substituir o valor do k' por k. Imagine, então, que isso aqui seria um k', e esse aqui seria um k', pensando no k normalizado para a função de s quando s vai para o infinito. Só que, nesse caso, ele coincide com o valor de k, e, portanto, você vai ter que 20 log de k é 40. Ou seja, fica claro que o k deve ser 10 ao quadrado, ou seja, 100. Então, descobrimos aí todos os parâmetros da nossa função f de s. Nesse caso, só substituir o k por 100 e encontramos o valor final. Então, esse truque de fazer o s tender a infinito para obter a última frequência, a frequência que faz o módulo ir para zero, é muito interessante. Só lembrando, né, que você sempre deve levar em consideração o k normalizado, só que nesse caso, o k normalizado, k', ele coincide com esse escalar k que utilizamos desde o início para formular a nossa função f de s. Claro, né, poderia ser mais ou menos 100, não precisaria ser 100 positivo necessariamente. Se aparecesse uma alternativa com menos 100, também poderia, né? Uma vez que nós sempre estamos levando em consideração o módulo de k'. Claro, né? Porque o logaritmando só pode ser um número positivo, então você deve levar em consideração o módulo dos parâmetros que você coloca no seu log. Bom, passando para mais uma questão aí de módulo, aqui você tem um crescimento de 20 dB por década e um decrescimento de 20 dB por década. Como esse crescimento ele vem lá do infinito, significa que você necessariamente tem um zero na origem. Então, todas as alternativas que não têm um zero na origem não podem ser a sua resposta. Então, a alternativa C e a alternativa D não fazem sentido. Agora, você tinha um crescimento de 20 dB por década por conta do zero na origem e agora você tem um patamar constante. Ou seja, e aqui ficaram faltando as informações dos polos, que por alguma razão, na hora de eu trazer essa questão, eu acabei dando um blur. Então, considere que os polos ocorrem no 2 e no 5. E esse polo em 2, ele deve ter multiplicidade unitária, né? Porque antes você tinha um crescimento de 20 dB por década, ele vai provocar um decrescimento de 20 dB por década e, portanto, você fica com um patamar constante. E, por enquanto, as alternativas A e B, ambas fazem sentido. Certo, a diferença entre elas reside justamente nesse coeficiente escalar. Então, perceba que o coeficiente normalizado da alternativa B vai ser 10 dividido por 2 vezes 5. Ou seja, o coeficiente normalizado lá do item B é 1. E bom, no ômega igual a 2, nós sabemos qual é o valor daquele patamar constante. Então, nós podemos verificar a partir do ômega igual a 2 para as alternativas A e B, se elas resultam numa ordenada de 6 dB. Sabemos que há um zero na origem, portanto, ele vai ser equacionado como 20 log do ômega, mais o 20 log das nossas constantes. Então, vamos considerar uma constante normalizada já, e isso tem que dar 6, considerando, né, o ômega igual a 2. Certo, então você vai ter 20 log de 2, mais 20 log do k normalizado, isso sendo igual a 6. Esse termo é aproximadamente 0,3, de modo que o nosso 20 log de k está dando zero, né? Porque você vai fazer 0,3 vezes 20, isso vai dar 6, que vai cancelar com o 6 do lado direito da equação. E, portanto, o seu k vale 1. Só que esse é o k normalizado. E aí você nota que na alternativa a expressão em S já está normalizada. E, portanto, você deve levar em consideração o escalar que já é apresentado como a sua constante normalizada. Então, esse 10 já é a constante normalizada. Como ele não coincide com 1, significa que essa alternativa está errada. E, novamente, se você normalizar essa expressão em S, você obtém que o k da expressão do item B com a função normalizada corresponde justamente ao k que a gente calculou ali embaixo, ou seja, 1. Essa é uma questão que segue a mesma lógica, só que dessa vez ele já te dá a expressão normalizada no item A
com o coeficiente escalar errado, né? E também não pode ser a letra E porque é a letra B. Bom, essa é mais uma questão que não há o gráfico, mas é pedido um valor de frequência onde há o cruzamento com o eixo das abscissas, ou seja, quando a magnitude é 0 dB. Bom, novamente você pode aplicar aquele truque do f de s para s tendendo ao infinito e fazer a avaliação de como fica essa função, né? Ela vai ser 10 dividido por s. Então, eu quero que minha magnitude seja zero. Eu sei que vai ter a contribuição desse polo na origem, que é menos 20 log do ômega, sendo esse ômega a frequência de cruzamento com o eixo das abscissas, e ainda devo considerar a minha constante k, que nesse caso já se encontra normalizada, é o próprio 10. Então, você vai fazer mais 20 log de 10. Isso aqui resulta em 1. Passando para o outro lado, você vai ficar 1 igual ao log de ômega. Portanto, o ômega aqui deve ser igual ao 10 rad por segundo. Aproximadamente, é claro. Não é o valor exato. Então, é uma estratégia muito interessante para você sempre matar essas questões que peçam o último corte do seu diagrama de Bode da magnitude com o eixo das abscissas. E por fim, vamos resolver essa última questão de módulo. Ele te dá novamente o diagrama de Bode e pede para você determinar uma possível expressão do H de S. Então, perceba que você tem um decrescimento de 20 dB por década que vem lá do menos infinito. Então, significa que essa parte aqui do seu diagrama diz a você que existe um polo na origem. Ou seja, você tem 1 sobre S na sua função, ele já te dá, inclusive, o decrescimento. E como ele já te dá o decrescimento de 20 dB por década, perceba que de 0,1 para 1 você teve uma década. E se aqui é menos 8 e você está decrescendo a menos 20 dB por década, significa que aqui valia 12, né? Que é onde o gráfico de Bode cruza com o eixo Y, em 12 dB. Que se você provocar uma queda de 20 dB, você vai chegar no menos 8, que seria justamente esse ponto. Aí depois você tem uma queda de menos 60 dB por década. Se você tinha um decrescimento de 20 dB e agora tem um decrescimento de 60 dB, significa que você adicionou um polo de multiplicidade par no ômega igual a 5, ou seja, você deve ter um S mais 5 ao quadrado. E aqui no ômega igual a 10, você teve um acréscimo no seu decrescimento, ou seja, você aumentou de menos 60 para menos 40, significa que você teve a adição de um zero em S mais 10. E por que ele tem multiplicidade unitária? Justamente porque você acresceu 20 dB por década, né? Então, associado a isso, você teria uma constante k, e a sua função de transferência mais plausível, ela deve ter esse formato: k, s mais 10, s mais 5 ao quadrado. Agora, qual é o valor desse k? É possível descobrir também, basta você, por exemplo, tomar o ômega de 0,1. Então, no 0,1, sabemos que a amplitude da magnitude é 12, e aí você vai fazer 20 log do k normalizado, que vai ser k vezes 10 sobre 25, menos a contribuição do nosso polo na origem, que é menos 20 log da frequência associada a esse ganho de 12 dB, que é 0,1. Então, fazendo as contas, você vai ter que 20 log de 2k sobre 5 mais 20. Isso é igual a 12. Passando para o outro lado, você vai ter menos 8 sobre 20 é igual a log de 2k sobre 5. Então, fazendo as contas, o 2k sobre 5 vai ser 10 elevado a menos 2 quintos. Portanto, o k deve ser 5 sobre 2 vezes 10 elevado a menos 2 quintos. Fazendo as contas aí na calculadora, você vai chegar que o k deve ser igual a 0,995. Ou seja, nosso k, que é o escalar, deve ser igual a 1. Então, a nossa função de transferência, h de s, vai ser simplesmente uma expressão em S, não temos o escalar, ele vale 1. Então é S mais 10 dividido por S mais 5 ao quadrado. Podemos até colocar o K igual a 1. E de fato, né, chegamos na alternativa D. E com isso resolvemos a primeira parte desse bloco de exercícios que envolve puramente diagramas de Bode sem a interseção disso com os circuitos. No próximo bloco nós vamos fazer exercícios que envolvam circuitos de fato.